Então, pessoal, bom dia. Desculpem aí, eu estava só tentando gravar a aula, né? Porque senão a gente fica sem o vídeo. Então é o seguinte, ó. Nós hoje vamos trabalhar com a força resultante e, além disso, nós vamos ver o conceito e algumas aplicações do princípio da inércia nessa aula. Então, vamos começar pelo conceito e pela obtenção da força resultante, tá? Então, nós vamos ver aqui a força resultante. Primeiro, a gente precisa entender o seguinte, ó. Existe um conceito que nós vamos estar utilizando até o final do ano, até o terceiro ano, no mínimo, aí, que é em relação a sistemas, tá? O sistema ou conjunto de forças aqui, a resultante nada mais é do que um sistema ou várias forças que agem sobre um corpo. Isso daqui nos remete ao seguinte: imagina que você tem, por exemplo, um livro, tá? E ele está apoiado sobre uma mesa. Então, isso aqui é um livro. Bom, se o livro estiver parado, no livro vai agir duas forças. Uma força que a gente chama de força peso e uma outra força que nós chamamos de força normal, tá? A força peso é a ação gravitacional sobre o livro, né? Em relação ao livro, da Terra em relação ao livro, e a força normal é a força com que o apoio à mesa exerce sobre o livro aqui. Nós vamos estudar depois, individualmente, cada uma dessas forças. Se nós tivermos, por exemplo, um pêndulo, igual aquele objeto que usava-se em relógios antigos, que ele ficava balançando de um lado para o outro, esse instrumento é chamado de pêndulo. O pêndulo, ele possui uma característica interessante, importante na física, tá? O estudo dele, e ele vai possuir também duas forças associadas a ele: a força peso para baixo e a força de tração ou tensão no fio que segura o pêndulo, que nós também vamos estudar individualmente cada uma dessas forças, tá? Isso no caderno seguinte. Nesse ponto que nós estamos estudando, nós vimos na última aula o conceito de força e como se calcula e como se descreve as forças, né? Como se desenha as forças. Na aula de hoje a gente vai ver o conceito da resultante dessas forças que a gente viu na última aula. A gente estudou individualmente cada uma dessas aulas, tá? E nada mais justo agora do que a gente aprender a calcular isso. Bom, o que seria a resultante? Resumidamente, a resultante ela é uma força imaginária que, se fosse colocada sozinha, ela causaria o mesmo efeito no sistema. Ou seja, dado um conjunto de forças, a resultante é aquela que substituiria todas as outras forças no sistema. Vamos pegar como exemplo o seguinte, ó. Imagine que existe um bloco aqui, tá? Vou pegar um bloquinho aqui e imagine que duas pessoas estão puxando esse bloco, tá? Vamos pensar que nós estamos olhando de cima, como se aqui estivesse no chão, tá? Existe aqui uma estrada aqui, como se tivesse uma estrada aqui, e duas pessoas estão puxando esse bloco, tá? Então imagine que uma pessoa fique aqui e a outra pessoa fique nessa posição. E que nesse ponto aqui, uma puxe nessa direção e a outra puxe o objeto nessa direção, tá? Como as duas, vamos supor que ambas façam a mesma, imponham sobre esse objeto a mesma força de tração, puxando o objeto que é através de uma corda, tá? Aqui nós vamos ter uma conclusão desse fato, que é o seguinte: se ambas as pessoas estão puxando com a mesma intensidade, então a resultante ela vai estar aqui, ó. Só que é claro que devido à direção, a direção e o sentido pela qual as pessoas estão puxando, existe um efeito não muito agradável, né? Porque se elas puxassem ambas nessa mesma direção aqui, e mesmo sentido, aconteceria o seguinte, que teria um resultado melhor. Mas como o processo que a gente entender que a resultante, ela substituiria essas duas forças aqui, então o nosso problema aqui é só entender, gente, que a resultante, ela é uma única força que age no corpo de forma imaginária e que substituiria a ação desses corpos. Eu acredito que vai ficar melhor exemplificado se a gente pensar no seguinte, ó.
pense num cabo de guerra, tá? Uma pessoa puxando com 3 newtons para a esquerda e outra pessoa puxando com 4 newtons para a direita. Então, nesse caso aqui, observe que a pessoa da direita, no cabo de guerra, vai estar exercendo, tá? Vai estar impondo uma força de maior intensidade do que a pessoa na esquerda. Nesse caso, a gente poderia substituir essas forças por uma única força para o lado direito de 1 newton. Por quê? Porque a resultante de 3 newtons para a esquerda e 4 newtons para a direita é 1 newton para a direita. Ok? Digamos ainda que nessa brincadeira do cabo de guerra, outras pessoas se juntaram à brincadeira, tá? E aí nós tínhamos nesse formato 3 newtons para a esquerda e 4 para a direita. Digamos que aqui uma pessoa puxando com 2 newtons e aqui outra pessoa puxando com, sei lá, vamos colocar aqui 3 newtons também para a direita, para a esquerda, tá? Se nós juntarmos aqui todas as forças e calcularmos a resultante, nós vamos concluir nesse processo, ó, que a resultante desse novo sistema aqui vai ser, ó, 6 para a esquerda, tá? E 6 newtons para a direita. Nesse caso aqui, a resultante vai ser nula, vai ser zero. Por quê? Porque os 6 da esquerda se anulam com os 6 da direita. Esse é o processo básico da força resultante. É nós compreendermos qual será, tá, gente, o valorzinho da resultante, tá bom? Nesse processo, tá? Então a gente calcula ela dessa maneira. A gente vai depois ver várias outras formas de se calcular, mas o processo inicial e mais simples de se calcular é nós verificarmos a direção e o sentido das forças que estão atuando sobre o sistema e ver qual é a intensidade restante e qual que vai ser a direção e o sentido dela. Daqui a pouco a gente vai fazer mais exemplos disso aí, tá? Um outro fato aqui é a forma como a gente calcula a resultante nesse primeiro momento é obtida através da soma vetorial. A gente já aprendeu como que somam vetores, tá? Por exemplo, nós temos um vetor nessa direção e sentido e outro vetor nessa direção e sentido. A soma ela é obtida fazendo, tá, o paralelogramo com os dois vetores, e aí você pega aqui no início e a resultante é esse vetor aqui, ó. Então, se esse vetor, eu chamar esse aqui de A e esse aqui de B, então esse aqui é o vetor A mais B. Lembre-se que os vetores, geralmente, eles estarão sendo representados com uma setinha em cima deles. Essa setinha não indica direção e sentido, só indica que é um vetor, tá bom? Então, soma de vetores, a gente junta os vetores, tá? Por exemplo, se tiver para cá e esse para cá, eu redesenho esse vetor aqui em cima, redesenho esse vetor aqui do lado, e a resultante vai ser partindo aqui do início até o final dos dois, tá? Então, esse daqui do meio, a diagonal do paralelogramo formado pelos vetores indicados, geram, então, a resultante. Isso de forma vetorial. Uma coisa que é muito importante a gente lembrar, soma vetorial é diferente de soma algébrica, tá bom? A soma vetorial ela tem que levar em consideração intensidade, direção e sentido. A soma algébrica geralmente só leva em consideração a conta de intensidade. Então, a direção e o sentido tem que ficar a cargo da interpretação. Agora, no início, a gente vai ver a soma vetorial, igual estou mostrando aqui para vocês. Inclusive, se vocês abrirem a Bienal, né? Na página indicada, 166, vocês vão observar lá que é para fazer os desenhos e fazer soma, subtração, calcular resultante através do desenho, através dos vetores. Porém, para o segundo bimestre, né, terceiro bimestre, a gente vai estar vendo no próximo caderno a soma algébrica. Então, a gente vai aprender, por exemplo, que a resultante é massa vezes aceleração, que é o princípio fundamental da dinâmica, ou segundo a lei de Newton, a gente vai estar estudando. Nós vamos aprender que peso é calculado pela massa vezes gravidade. Nós vamos calcular o atrito, que é igual ao coeficiente vezes a normal. E, juntando tudo isso daqui, nós vamos aprender como calcular as forças,
sistema de forças através da soma algébrica, tá? E aí, claro, lá, quando a gente chegar nessa parte, eu vou ensinar para vocês passo a passo como que se calcula. Então, no primeiro momento, nós vamos simplesmente fazer a soma vetorial das forças, tá? Então, vamos lá, analisar agora, vamos fazer os exemplos para a gente compreender melhor como que se aplica essas definições, tá? Então, só um minutinho, vou pegar isso aqui. Vamos começar por um bem básico. Depois a gente vê um mais complexo. Bom, vamos começar por um simples aqui para a gente entender o conceito, para depois a gente entender como que calcula, tá? Olha só, vamos entender primeiro o conceito aqui da resultante. Então, olha só, as duas forças representadas a seguir podem constituir um par. Ação e reação, justifique. Aqui eu não quero analisar a terceira lei de Newton, tá? Aqui eu quero analisar a resultante. Então, a gente vai calcular aqui a resultante nesse conjunto aqui. Bom, então, nós vamos observar o seguinte, ó. Quando as forças tiverem mesma direção e sentidos opostos, significa que elas terão sinais diferentes. Se elas possuem a mesma intensidade, tá? Isso significa dizer que o nosso corpo ele vai estar em repouso, não vai ser imposta uma mudança de posição, muito menos vai ter uma velocidade aumentando, diminuindo, e, consequentemente, não tem aceleração. Feito isso, significa dizer que a resultante, nesse caso aqui, vai ser nula, porque como tem sentidos opostos, significa que uma é menos a outra. Logo, a resultante aqui é nula, tá, gente? Só um detalhe importante. Quando vocês ouvirem eu falando, ou qualquer outra pessoa falando em nulo ou nula, isso significa dizer, tá, gente, que é zero, tá? A palavra nulo ou nula está relacionada ao número zero. Então, fiquem atentos aí para, mesmo quando aparecer ou vocês lerem a palavra nulo ou nula, diz respeito a zeros, tá bom? Vamos fazer outro exemplo aqui. Deixa eu pegar algum outro que a gente possa entender. Olha só, esse outro exemplo aqui que envolve desenho, tá? Só um minutinho, pessoal. Oi. Bom dia. Pronto, pessoal, voltei. Olha só. Então, esse segundo exemplo que a gente vai fazer agora, aqui a gente já vai ter que fazer um cálculo um pouco diferente, ó. Que é esse aqui, ó. Olha só. Determine o módulo, a direção e o sentido da força resultante na figura abaixo. Então, vamos pensar no seguinte, ó. Vamos simplificar esse desenho e nós vamos entender que, para esse processo aqui, nós vamos ter, ó, para a direita, nós teremos 100 newtons, tá? E para a esquerda, nós temos quanto? 20 newtons, ok? Então, agora a gente vai calcular a resultante. A resultante, nesse caso aqui, vai ser 100 menos 20, tá? A gente sempre faz o maior menos o menor, porque isso aqui, ó, é o quê? Deixa eu refazer aqui, para a gente entender o que a gente precisa fazer aqui passo a passo. Quando nós estudamos anteriormente, algumas aulas atrás, vetores, a gente viu o seguinte: dado um vetor, né, no caso aqui o vetor resultante das forças, a gente possui três características que têm que ser feitas, analisadas, calculadas, enfim, identificadas num vetor, que é intensidade, direção e sentido. Então, são essas três características que a gente tem que analisar em vetores. E é isso que a questão está pedindo para a gente, ó. Analisar a intensidade, a direção e o sentido para essa força resultante aqui. Então, nós vamos analisar o seguinte: em termos de intensidade... Oi.
O R é de resultante, certo? Isso, o R é de resultante. Então era só isso mesmo. O, Obrigado. al- alguns livros, ó, vai colocar assim, ó, F com o Rzinho, o S aqui, ó, res, tá? Força resultante. A apostila que nós utilizamos, adotamos, a Bienal, ela leva em consideração o quê? Ela leva em consideração o R, tá? Então, por isso que eu vou usar o R aqui com vocês de força resultante, tá bom? É só uma letra para representar a força. Então, aqui, indo para frente, a gente vai ver o seguinte. Primeiro, a intensidade. Nós temos que calcular a intensidade. Nós temos que observar qual que é a direção e observar qual que é o sentido e anotar aqui. Então, vamos começar pela intensidade. Como nós temos, ó, 100 newtons para a direita e 20 newtons para a esquerda, isso significa dizer que a intensidade, nesse caso, ela é indicada pela própria letra da força resultante, mas sem o vetor, tá? E isso daqui, ó, se você anotar, vai dar 80 newtons, porque você vai ter que subtrair os 100 newtons menos os 20, vai ficar 80 newtons. Vale ressaltar aqui que no caso de forças, quando elas estiverem no modo, digamos assim, na parte de módulo, tá? Quando for módulo, não consideramos negativo. Então a gente coloca o resultado positivo, tá bom? Mas quando pede o módulo, tá bom? Tem que observar isso. Módulo não usa o sinal negativo, tá bom? Então, seguindo em frente, temos que ver a direção. Observem que visualmente a direção ela é horizontal. Se tivesse para cima e para baixo, ela seria vertical. Nesse caso, como está da direita para a esquerda, esquerda direita, né? Ou esquerda direita, nós temos que dar que a direção da força ela é horizontal, tá bom? E caso observem que o maior está apontando para a direita, então nós podemos dizer que o sentido é para direita. E é bem simples, ó. Se nós observarmos, nesse primeiro momento, gente, não tem nada complicado para a gente ainda não. É só a gente verificar qual é a maior das forças, subtrair da menor, verificar qual é a direção dela e depois verificar o sentido, tá? Aí eu escrevi aqui direção, mas na direção não, é direita, tá? Para a direita. Não faz sentido nenhum, né? Escrever para a direção. É que eu fico falando a palavra e aí repito. Ficou alguma dúvida, gente? Como a gente obtém aí a resultante? Não. Então vamos fazer mais uma aqui para ver se vocês pegaram mesmo o jeito, tá? Olha só. Vou pegar duas questões de uma vez só, porque elas são bem simples e estão uma colada na outra. Vai ficar melhor para eu mostrar para vocês o desenho. Então, olha só. Opa. Questão 15, ó. Determine a resultante de duas forças perpendiculares entre si, uma de módulo 12 e outra de módulo 16. Aqui vai entrar um conceito muito importante que vocês precisam ficar atentos, tá? Se são forças horizontais, ou mesmo assim, se elas estivessem de maneira vertical, tá, gente? Ambas verticais, a gente faz isso aqui, ó. Dessa maneira que eu ensinei para vocês. Agora eu vou ensinar um método novo. Quando nós tivermos forças horizontais, forças perpendiculares, isso significa que elas formam um ângulo de 90 graus entre elas. Nós temos, por exemplo, uma força de 12 newtons para cima, e digamos que a gente tem uma força de 16 newtons para a direita, tá? Poderia ser ao contrário, não tem problema nenhum. Aqui é só para a gente analisar e depois resolver, tá? Então perceba o seguinte, ó. Aqui eu tenho 12 newtons para cima, resolvi escolher para cima, mas não tem problema se fosse para baixo, e 16 newtons para a direita, tá bom? E aqui a pergunta seria o seguinte: como que eu obtenho a resultante? Vejam, se nós fôssemos utilizar, pessoal, se nós fôssemos utilizar aqui a representação de vetores, a resultante seria esse vetorzinho aqui, ó, que sairia aqui do meio e vinha até para cá. Seria não, ele na verdade, esse vetorzinho aqui. Porém,
a gente vai fazer um cálculo, tá? Um cálculozinho não utilizando essa definição. A gente vai utilizar essa definição, não utilizando a definição do cálculo, utilizando vetores, igual a gente aprendeu aqui há várias aulas atrás, na verdade. A gente vai aprender calculando como. Se vocês notarem, ó, isso aqui, ó, gera um triângulo retângulo. E esse vetor aqui, ele é o mesmo vetor que está aqui do lado direito. E esse vetorzinho aqui de baixo é o mesmo que está aqui em cima. Então, nós vamos usar o quê? Lembre-se, na última aula eu até comentei com vocês que toda vez que aparece geometria de triângulos, geralmente a gente cai no triângulo retângulo, que diz respeito ao teorema de Pitágoras. Então, a gente vai usar o teorema de Pitágoras aqui para resolver a resultante, tá? Para resolver o quê? Ó? A intensidade da força resultante. Então, isso aqui, ó, primeiro, nós vamos calcular a intensidade dela, ou seja, o módulo. Como que a gente vai resolver isso? Teorema de Pitágoras. Ó. A hipotenusa, que é a resultante, ao quadrado, igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Anotem aí isso daí, porque vocês vão utilizar essa fórmula que eu estou mostrando para vocês para resolver a letra C da questão 1, tá? A letra A e a letra B é daquela forma anterior, tá? De somar ou subtrair. E a letra C utilizando o teorema de Pitágoras. Tanto a letra C quanto a questão 3, tá bom? Então anotem aí, ó. Questão 3 e a letra C da 1 é para a gente utilizar o teorema de Pitágoras, tá bom? Então, é só anotar isso aí para não esquecer. E na hora de vocês forem resolver, não fazer errado, tá? Então, isso aqui já estou dando a dica aí para vocês. Portanto, ó, nós vamos calcular aqui, ó, 12 ao quadrado, 144. Lembre-se que a gente resolve primeiro potência e depois soma. 16 ao quadrado é 256. Então, deixa eu só conferir aqui. É isso mesmo, 256. E aí, 256 mais 144 vai dar 400 certinho. Como 400 ele possui raiz quadrada exata, né? Ou seja, se você notar, o 400 ó, é 4 vezes 100. Vai ficar mais fácil para calcular a raiz. Ó. E aí, raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 100 é 10. Portanto, 2 vezes 10 dá 20. Então, a gente pode dizer que a intensidade da resultante é 20. Então, vamos lá. Ó. As três características. Ó. Intensidade, 20 newtons, tá? Qual que vai ser a direção? A direção, se vocês notarem aqui, ó, a direção ela é na diagonal, tá? Só que na matemática nós não usamos a palavra diagonal aqui para descrever ela. Nós vamos dizer que a direção não é oblíqua. Perpendicular é a 12 newtons e a 16 newtons, mas a resultante ela é oblíqua. Então a gente diz que ela é oblíqua. E o sentido? O sentido aqui, a gente pode utilizar várias formas, como no caso aqui do sentido oblíquo, não é tão interessante a gente utilizar para cima, para baixo, tal, porque não necessariamente isso aqui é para cima e para a direita, né? Teríamos que dizer para cima e para a direita ao mesmo tempo, mas a gente pode utilizar as coordenadas das rosas do vento, lá, eu não lembro o nome direitinho, como que é o nome que recebe aquelas expressões da Rosa dos Ventos, mas eu acredito que isso aqui é a direção, né, leste e norte, então aqui vai ficar o nordeste, né? E o sentido vai ser o nordeste. Alguma dúvida? Então, oi? Eu acho que é Nordeste mesmo. Não. Não é Nordeste, não? Não, é Nordeste sim. Nordeste, né? Então, ok. Agora vamos fazer essa de baixo aqui para vocês verem como o processo de resolução vai ser parecido. Não vai ser igual, mas vai ser bem parecido, tá? Aqui, esse daqui é o mais simples. A gente só tem duas forças. Nesse aqui é um pouco mais complexo, porque a gente tem 4 forças aí para a gente estar analisando aqui, tá?
Então vamos começar. Primeira coisa que a gente vai fazer é entender que esse meu desenho aqui, ele vai ser substituído por esse outro aqui, ó. Vejam que a força maior está para cima e a força horizontal maior está para a direita. Então, a resultante da horizontal e a resultante na vertical e a resultante na horizontal vão ser determinadas da seguinte maneira. Então, vamos ver aqui que alguém mandou alguma coisa aqui no chat. A net tá caindo da Bárbara. Ah, tá. Para isso que eu estou avisando, Deus. Ó, aqui nós vamos ter uma força para cima e um para a direita, tá? Agora vamos ver quanto que vale cada uma delas, ó. Se eu tenho 8 para cima e 2 para baixo, então ficam, no final vai ficar 6 newtons. Se tem 12 para a direita e 4 para a esquerda, então no final vai sobrar quanto? 8 para a direita. E aqui é só a gente aplicar aqui, ó, a mesma regra que nós aplicamos anteriormente. Por quê? Ó? Aqui elas vão formar um ângulo de 90 graus. E a resultante vai ser essa diagonal aqui, ó. Essa vai ser resultante. Então, como que eu faço para calcular a resultante? Toda vez que formar um ângulo de 90 graus, retas que são nesse formato aqui, gerando os vetores de força, então a gente vai calcular o teorema de Pitágoras. Ó. A resultante ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Uma dica bem interessante para vocês. Ó. O 6 e o 8 no triângulo, eles formam um triângulo pitagórico. Então, a hipotenusa, nesse caso, vai ser 10, tá? Lembre-se, quando o triângulo tiver cateto 3 e cateto 4, obrigatoriamente a hipotenusa é 5. Se o triângulo tem cateto 6 e cateto 8, a hipotenusa vai resultar em 10, tá? Mas vamos fazer o cálculo aqui para vocês verem, comprovarem que isso vai dar certo. Ó, 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. Portanto, o resultado aqui é 100. Logo, né, o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 100 é o 10. Então, a resultante aqui é 10 newtons, tá? Então, a intensidade de 10 newtons, a direção a gente acabou de fazer, ó, é oblíqua e o sentido é no sentido nordeste, tá? Ou sentido para a direita e para cima ao mesmo tempo, né? Na diagonal. Bom, então, vejam que apesar de diferente, essas coisas são exatamente iguais, tá? O mesmo cálculo, só muda os valores, tá? Só muda os valores, então não precisam se preocupar muito, porque não são tão complexos assim para achar que não vai dar certo, tá? Depois, no futuro, a gente vai ver forças aleatórias. Deixa eu mostrar para vocês, a gente não vai fazer esse cálculo, que a gente vai aprender depois como que calcula, como que faz quando as expressões quando os vetores aparecem desse formato aqui, ó. Deixa eu tirar o print aqui e mandar para vocês aqui. Olha só. Depois a gente vai aprender como que faz nesse formato aqui aleatório. Então, aqui, já adiantando para vocês, nós vamos ter que usar senos e cossenos no cálculo, tá bom? Aí a gente faz uma revisão sobre senos e cossenos de matemática, tá? Para aprender a usar nesse formato aqui. Mas, por enquanto, essa aí é a forma como a gente obtém os vetores resultantes no nosso problema, tá? Deixa eu pegar mais um aqui, só para a gente analisar rapidão. Esse aqui é legal porque são 4 num só. Então vamos lá. Esse daqui são 4 problemas num só. Aqui a gente só vai calcular a resultante, tá? Então observe o seguinte, ó. Nesse primeiro gráfico aqui, ó, nós temos verticalmente, tá? Verticalmente a resultante vai ser quanto? Ó? Verticalmente a resultante vai ser 3 newtons. Eu tenho 7 para cima, 4 para baixo, sobram 3 para cima. Horizontalmente, vocês vão observar que não sobra nada, ó, porque aqui eu tenho 5, com esses 5 daqui, eles se anulam. Então, a resultante nesse exercício aqui é 3 newtons. No caso, 3 newtons com direção vertical e sentido para cima, porque na horizontal não sobrou ninguém. Então, se eu aplicasse o teorema de Pitágoras,
Tá? Lembre-se. Não precisa aplicar, mas se você aplicasse, nesse caso, o Teorema de Pitágoras, tá? O segundo cateto seria nulo, então ficaria aqui r ao quadrado igual a 3 ao quadrado, portanto, o r seria 3. Lembrando que, em casos do módulo, a gente não considera os valores negativos, tá? Só o positivo. Agora vamos para o segundo exemplo aqui, ó. Observem. Verticalmente vocês vão notar que esses aqui é 6, esse aqui é 6, não se anulam. E horizontalmente, ó, nós temos 2 para a esquerda e 3 para a direita. Então, a resultante vai ser 1 newton para a direita. Nesse caso, a resultante, então, vai ter 1 newton de força. Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Nesse exemplo 3 aqui, ó, 6 newtons para cima e 7 newtons para baixo. Então, significa dizer que aqui é a resultante para baixo, né, porque a maior está embaixo, e temos 1 newton para baixo. No caso horizontal, nós temos 4 para a esquerda e temos 5 para a direita, ou seja, 1 newton para a direita. Aí a resultante aqui tem que fazer o quê? Teorema de Pitágoras, tá? Então, vocês vão resolver assim, ó, r ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Se vocês aplicarem aqui e resolver, o resultado vai dar raiz de 2, tá? Mas não tem problema dar uma raiz quadrada como raiz, tá? Como raiz não, como solução do problema. Alguma dúvida? Bom, então vamos para o próximo. Nesse daqui, ó, vocês têm que ter um pouco mais de cuidado. Verticalmente nós temos 2 mais 3, ou seja, 5 newtons para cima, e para baixo nós temos 5 mais 4, 9. Ou seja, esses 5 daqui vão cancelar com esses 5, vai sobrar 4 newtons para baixo. Horizontalmente nós temos 5 para a esquerda e 3 para a direita, ou seja, vai resultar 2 newtons para a esquerda. Novamente, quando as forças possuem duas componentes, a gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras. Nesse caso, 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ou seja, a resultante vai dar 4 ao quadrado dá 4, desculpa, 4 ao quadrado 16, e 2 ao quadrado 4, 16 mais 4 dá 20. Ou seja, a resultante vai ser raiz de 20 newtons, tá? E aí nós obtemos a resultante nesses casos. Então, Professor, percebam, sim. eu tenho uma dúvida. O senhor está falando de tipo. Tá. É porque, como tá num ângulo de 90 graus, é por esse motivo que tá dando teorema, né? Uhum. Que o senhor Não, tava falando de outro modo. Deixa eu Mas, explicar aqui. sim, eu entendi. Olha só, deixa eu explicar aqui. Lembre-se do seguinte. Quando nós temos dois vetores aleatórios, tá? Vou pegar em várias direções aqui e reexplicar uma coisa que a gente estudou, que a gente aprendeu lá no início das aulas de vetores, várias aulas atrás. Então, por exemplo, se eu tenho um vetor para cá e um vetor para cá, sem ser o ângulo de 90 graus, tá? Eu vou pegar um deles horizontal. Vou pegar sempre o segundo horizontal. Aqui, vamos pegar um vertical e um horizontal. Agora vou pegar dois oblíquos, tá? Formando um ângulo menor do que 90 graus. Independentemente dessas três configurações, nós temos que entender o seguinte, ó. A soma vetorial, não algébrica, vetorial, algébrica é essa que a gente está fazendo aqui, ó, usando o Teorema de Pitágoras. A vetorial, ela vai fazer isso aqui, ó. Eu redesenho esse vetor de baixo e redesenho esse vetor da esquerda, tá? Aqui desse lado. A resultante é justamente, ó, esse vetor que sai aqui do meio dos dois e vai encontrar a outra ponta dos dois lá. Essa é a resultante. Isso vai funcionar com os ângulos de 90 graus também, ó. Eles podem estar fazendo 90 graus entre si, porém o processo vai ser o mesmo. Vai ser a diagonal da figura geométrica gerada aqui de 4 lados. Analogamente, esse aqui, ó.
redesenho esse vetor aqui, redesenho esse outro. Ó. Observa, esse daqui é esse aqui do lado, esse aqui é esse aqui de cima. É claro que não está perfeito, mas se a gente quisesse um desenho perfeito, a gente tinha que usar uma régua, tudo bonitinho, tá? Isso não é o foco, fazer o desenho perfeito, e nós entendermos que vetorialmente, tá? A resultante, ela é a diagonal formada quando a gente fecha os vetores através de um quadrilátero, que é formado justamente pelos próprios vetores, só que escrito em locais distintos, ou seja, diferentes. Ou seja, esse daqui eu escrevi, redesenhei ele aqui, esse aqui foi redesenhado aqui, e aí a diagonal obtida através desse desenho é o vetor resultante, tá bom? Então, esse que está de azul aqui, ó, esse e esse é o vetor resultante, tá? Aí a gente tem que compreender o seguinte: se por acaso os vetores são horizontais, ó, tá bom? Eles são horizontais. Coloquei isso aqui para definir aqui a divisão dos dois. Eu preciso entender o seguinte: quando eu tenho, por exemplo, um valor fixo aqui, ó, vamos supor que esse aqui seja 3 e esse aqui seja 5. Então, eu preciso entender que quando eu tenho vetores nesse formato aqui, esses 3 aqui, ó, vai anular 3 aqui. Ou seja, no final, o resultante, né, a força resultante, ela vai ser simplesmente 2 newtons para a direita. Porque o que é o vetor resultante? O vetor resultante, ele é um vetor imaginário, ele não existe, tá? Ele é imaginário, mas é um vetor que substituiria qualquer outro vetor. Nesse caso, os vetores são forças, então a resultante das forças substituiria todas as forças do sistema. Ou seja, ao invés de eu escrever 3 newtons para a esquerda e 5 newtons para a direita, eu posso simplesmente escrever 2 newtons para a direita, que é justamente o efeito que esses dois vetores vão causar. Simplesmente isso. Então, quando for nesse formato aqui, a gente vai fazer o quê? Subtrair. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque se eu faço um vetor para cá, ele vale 5 newtons, e eu faço outro vetor para cá, que vale 7 newtons, então, qual que é a resultante desses dois vetores aqui? A resultante vai ser um vetor bem maior, que vai ser igual a 12 newtons, porque como ambos estão atuando na mesma direção e mesmo sentido, então 12 newtons é a resultante desses dois vetores. Imagine um cabo de guerra. São 5 newtons mais 7 newtons para a direita. Então, são 12 no total. No caso desse aqui, num cabo de guerra, se são 3 newtons para a esquerda e 5 newtons para a direita, no final vai ser 2 newtons para a direita, porque se for um cabo de guerra, quem estiver aplicando a força de 5 newtons aqui vai ganhar do que quem estiver aplicando a força de 3 newtons. Então, isso a gente precisa entender, esse processo inicial. Agora ficaria aquela dúvida, né? Mas o senhor está fazendo com o Teorema de Pitágoras por quê? Porque lembrem-se, olhem para cá no Teorema do meio, né? Que diz respeito a nós utilizarmos aí um ângulo de 90 graus. Aqui nós precisamos entender que, e isso é de prática já, tá, gente? Isso sempre acontece. Quando for de 90 graus, aí a gente precisa entender que nós podemos aplicar, em vez de pegar o desenho todo, a gente pode simplesmente pegar a metade desse desenho, ou seja, resultante, esse carinha daqui e esse outro carinha daqui. Ó. Deixa eu desenhar melhor esse trem aqui. Então, basicamente, a gente pode utilizar essa noção. E aqui nós vamos ter um triângulo retângulo, já que quando a gente fez, se aqui é 90 graus, esse ângulo aqui também vai ser 90, esse ângulo vai ser 90, esse ângulo vai ser 90 para forças, tá? Em vetores. Não pode confundir com outro conceito. A diagonal a gente já sabe que é resultante. E aqui, gente, ó, vai ter um valor específico. Por exemplo, vamos supor que aqui seja 2 e aqui seja 3. E aí é só a gente aplicar o Teorema de Pitágoras, porque aparece em triângulos retângulos. Lembrem-se, triângulos retângulos, geralmente as questões que tem triângulo retângulo vai envolver o resultado do ângulo de 90 graus, do Teorema de Pitágoras, tá? A gente tinha que fazer um intervalo agora, aí eu quero pedir para vocês
para a gente não fazer agorinha, eu vou só explicar a inércia, aí eu libero vocês para o intervalo, vocês já fazem a atividade, tá bom? Porque senão a gente para agora, aí 9h45 a gente volta. Então acho que é melhor a gente levar direto, tá bom? Então aqui, pessoal, vai ficar assim, ó. A resultante ao quadrado é igual, ó, isso daqui, ó, 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Então, 9 mais 4, 13. Então, significa dizer que a resultante vai ser a raiz quadrada do 13. Se por acaso você não gosta, por exemplo, de deixar na raiz e você quisesse saber o resultado, você pegava um calculador e calcula a raiz de 13, que vai dar aproximadamente 3,6 newtons, tá? Aproximadamente 3,6 newtons. Esse aqui seria o valor aproximado da força resultante com essas forças aqui. Qual é o significado, então, disso aqui? O significado é assim, gente, ó. Imaginem, lembra que numa aula, eu mostrei um vídeo do helicóptero? De um cara um helicóptero resgatando uma mulher que fica rodando e tal. E aí vocês ficaram até rindo na aula, por causa que a mulher ficou rodando. Então, naquele processo lá, o helicóptero, quando resgata a pessoa, ele não sobe, né? Ele não sobe assim para cima, tá? O helicóptero ele sobe na diagonal. E além disso, a pessoa arrastada, ela é arrastada tanto verticalmente, né? Quanto horizontalmente. Então ela vai subindo na diagonal. Lembre-se que até lá, nesse exemplo aqui, a gente recorria ao Teorema de Pitágoras. Então a gente tem que ficar atento. Todo desenho, toda questão de desenho que envolve triângulo, retângulo, existe 99% de chance de vocês terem que utilizar aí o Teorema de Pitágoras, tá? Então isso fica um alerta para vocês. Por isso que nessas questões aqui, ó, nessa daqui e nessa daqui, nesse item 3 aqui, nesse desenho 3 e no desenho 4, nós utilizamos o Teorema de Pitágoras para resolver, tá? Então, recapitulando. Letra R de resultante, forças horizontais e verticais, quando têm sentidos opostos, se anulam ou se subtraem. Forças que possuem a mesma direção e sentidos vão se somar, como aqui, ó, esse 3 com esse 2 aqui se somam, ó, 3 mais 2, 5, aí ele se anula com esse outro 5 daqui, tá? Então a gente tem que ficar atento a essas informações. Deixa eu ver se eu pego outro exemplo aqui, para ficar essa ideia mais, digamos assim, concentrada aí com vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu não estou achando nenhum. Pera aí. Um que não tenha ângulo, né? Só tem um ângulo de 90 graus, por exemplo. Deixa eu mostrar uma aqui para vocês. O número 3 da Bienal tem isso, se eu não me engano. Oi? Só o ângulo de 90 graus. O número 3 da Bienal. Uhum. Não, mas as da Bienal, como eu conversei com vocês já sobre ela, vocês... Foi me passado que vocês é que tem que fazer. Eu não posso fazer para vocês, entendeu? Então é vocês que tem que fazer de lá. Por isso que eu pego o exemplo, tento pegar os exemplos mais parecidos possíveis para se encaixar lá. Ó, esse daqui eu sei que está bem pequeno, tá? Mas assim, ó, todos os blocos abaixo têm massa igual a 2 kg, tá? Então ele pede letra A, calcule a resultante aqui máxima, tá bom? Então a resultante aqui máxima, nesse caso aqui, ó, tem duas forças apontando para a direita, então elas estão se completando e não se anulando, tá? Elas estão se completando. Então nesse primeiro aqui a resultante vai se somar, no caso 8 mais 6, que vai dar 14 newtons. Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Ó, aí ele pega a letra B, calcular a resultante mínima. Como são forças de direções iguais, mas sentidos opostos, isso significa dizer que elas se anulam.
ou não chegam a se anular, porém, porque elas têm intensidades diferentes. Então, no caso aqui, a resultante vai ser 2, tá? Só que 2 para a direita, tá? Então, vale ressaltar isso, que é para a direita a resultante. No caso de forças que são perpendiculares, aí a gente tem que usar o teorema de Pitágoras. R² igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Essa aqui a gente já resolveu agora em pouco. Ó. Então, a resultante ao quadrado vai ser igual a 100. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. 64 mais 36 é 100. A gente fez agora que descobrimos que o R é, nesse caso aqui, 10, tá? 10 newtons, tá bom? E aí depois a gente vai aprender como que calcula com ângulo, tá? Aí eu já adiantando para vocês, aqui nós podemos usar a lei dos cossenos, R² é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado e tal, e aí por diante. Só que a gente não vai fazer esses agora, a gente vai aprender depois, tá bom? Então, essa seria a parte de nós aprendermos a questão das forças resultantes. Então, a gente tem 3 pontos. As que se completam, a gente vai somar, as que são opostas, que a gente subtrai, e as que formam um ângulo de 90 graus, que nós utilizamos o teorema de Pitágoras. É só seguir esses passos, que não tem como errar, tá? E para a última aula, nós temos o princípio da inércia, tá? Que é o que a gente vai ver agora. Nesse exato momento, a gente vai ver a inércia atuando aqui no estudo das forças, tá? Então, deixa eu pegar aqui o desenho de novo. Olha só. Então, princípio da inércia, ela vai dizer o seguinte para a gente, ó. Inércia. Se em dado instante um corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento retilíneo com a mesma velocidade. Se o corpo está em repouso, então ele tende a permanecer em repouso. Em outras palavras, a lei da inércia diz para a gente que ou um corpo fica parado, ou um corpo permanece em movimento retilíneo uniforme com a velocidade constante, tá bom? Em outras palavras, essa expressão que é dita aqui em cima, ela diz respeito ao seguinte, ó. Dentro do princípio da inércia, um corpo permanece em repouso significa duas coisas. Ou a velocidade é zero, ou a velocidade é uma constante, que eu vou chamar de K, tá bom? Se a velocidade é zero, ou se a velocidade é constante, isso significa dizer que a aceleração de um corpo é nula. E aí nós vamos aprender que a resultante de um corpo, ela é massa vezes a aceleração. Nós vamos aprender isso no princípio fundamental de dinâmica, no caderno que vem, tá? No próximo caderno. E se a aceleração é nula, qualquer massa vezes nulo, vezes o zero, vai dar zero. Ou seja, a resultante nos corpos, ou no corpo, estudado a partir das características da inércia, significa dizer que a resultante dele é nula. Logo, o corpo está em repouso ou o corpo está em movimento retilíneo com velocidade constante, ou seja, em movimento retilíneo uniforme, tá? Então, esse aqui é o princípio da inércia. Os exercícios que vão envolver o princípio da inércia são exercícios teóricos, tá? Que vão falar um pouco sobre o efeito da inércia no estudo dos corpos. Então, a gente tem que ficar atento aí na hora da resolução. Deixa eu pegar alguns exemplos aqui para a gente fazer. Para preparar vocês aí para fazer os próximos exercícios, tá? Então, vamos lá para os exercícios que envolvem a primeira lei de Newton. Então, vamos lá. O primeiro exemplo é esse aqui, ó. Vejam só. De acordo com a primeira lei de Newton, letra A, um corpo tende a permanecer em repouso, isso aqui está ok, ou em movimento retilíneo uniforme, quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. Então, essa questão aqui, esse enunciado aqui, ele já está correto, né? É justamente o que a gente acabou de ver aqui, ó.
se um dado instante o corpo está em movimento, ele tende a permanecer em retilíneo, movimento retilíneo com a mesma velocidade, ou seja, velocidade constante, ou então, né, ele está em repouso, permanece em repouso. É justamente o que está escrito aqui. Mas vamos analisar as outras. A resposta correta já é a letra A, mas vamos analisar as outras para explicar para vocês por que elas são falsas. Ó. Um corpo permanece em movimento apenas quando houver uma força atuando sobre ele. Essa aqui é falsa, porque a gente já viu que ele permanece em movimento retilíneo quando a resultante é nula. C. Quando a resultante das forças que atuam sobre o corpo é igual a zero, esse corpo somente pode estar em repouso. Falso, porque a gente acabou de ver que ele pode estar em movimento retilíneo uniforme, tá? A palavra uniforme, quando nós estudamos o movimento, ela significa que a velocidade é constante, a velocidade não muda, tá? Quando tiver a palavra variado, aí ela muda. D. A inércia de um objeto independe de sua massa. Bom, falso, né? Porque a relação que a gente vê é que quanto maior a massa, maior a inércia de um corpo, né? Maior é o resultado dela. E a letra E, uma partícula tende a permanecer em aceleração constante. E, segundo, né? A letra D não tem nada a ver com massa. A inércia não tem nada a ver com massa quando a gente estuda. E a letra E, uma partícula tende a permanecer em aceleração constante. Então, isso aqui é falso porque a primeira lei de Newton nem fala sobre aceleração, só fala sobre velocidade. Ó. Só fala sobre velocidade e sobre permanecer em repouso. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos ver um outro exemplo aqui sobre a primeira lei de Newton. Então, vamos lá. Primeira lei de Newton. Nosso segundo exemplo. Espera aí que eu estou procurando aqui, cheio. Então, olha só. Próximo exemplo. Baseando-se na primeira lei de Newton, assinale a alternativa correta. Letra A. Se estivermos dentro de um ônibus e deixarmos um objeto cair, esse objeto fará uma trajetória retilínea em relação ao solo, pois o movimento do ônibus não afetará o movimento de objetos em seu interior. Isso aqui é falso, né? Eu não sei se vocês já andaram de ônibus, porque aqui em casa parece que não tem ônibus, né? Mas para quem já andou de ônibus e fez um teste, se você pula da cadeira quando o ônibus está a uma certa velocidade, você tende a ir para trás. Ou seja, não é porque você está dentro do ônibus que a velocidade do ônibus não afeta você, tá? Então, a primeira aqui é falsa. A segunda, letra B... também, né? Oi? Só um pouquinho também, não vai jogar a gente para trás. Não vai jogar a gente. Não vai jogar a gente. Depende da velocidade do ônibus. Depende da velocidade do ônibus e o outro. Se vocês prestarem atenção, no caso do ônibus, a distância de você para o piso do ônibus é muito pequena, né? Então não dá tempo da alteração da velocidade ser mais perceptível. Mas é bem perceptível quando o ônibus freia, né? Se o ônibus freia, é bem mais perceptível do que quando você pula, por exemplo, do ônibus. Mas não é o mesmo efeito, não é a mesma característica, tá? São coisas diferentes. Mas só analisando, a gente não sente tanto a questão, por exemplo, se você pular dentro do ônibus, uma consequência disso, não sentimos isso simplesmente porque a distância de onde você está para o solo do ônibus, né, para o piso do ônibus, é muito pequeno, tá? Vamos para a letra B. Quando usamos o cinto de segurança dentro de um carro, estamos impedindo que na ocorrência da frenagem, sejamos arremessados para fora do carro, em virtude da tendência de permanecermos em movimento, tá? Então, essa daqui é a correta, tá ok? Isso de fato acontece. Quando você está sentado lá dentro do carro, é aconselhável, né? E por lei, você é obrigado a estar usando o cinto de segurança. Por quê? Porque se o carro parar com você lá dentro, você não vai ser arremessado para fora do carro se você estiver com o cinto, né? Isso não significa dizer que você não vai sentir o efeito, você vai. Só que o cinto de segurança ele possui uma trava. Quando isso daqui, quando o cinto é puxado com muita força para frente,
O que acontece? Ele trava. Faça um teste quando vocês entrarem no carro de puxar o cinto com muita força. Vocês puxam o cinto, ou exercendo um pouco maior de força, vocês vão sentir que ele vai travar. Isso se deve ao fato do mecanismo de segurança dele, tá? Você não sair voando de dentro do carro. Letra C. Quanto maior a massa de um corpo, mais fácil será alterar sua velocidade. Isso aqui é puramente falso, né? Quanto maior o corpo, mais pesado for o corpo, mais difícil desse corpo alterar a velocidade. Pense, por exemplo, num caminhão. Um caminhão, ele demora muito mais para pegar a velocidade, né? Aumentar a velocidade, mas quando ele está embalado, é mais difícil de você frear, né? O caminhoneiro frear o caminhão, porque a massa é muito grande, tá? Letra D. O estado de repouso e o movimento retilíneo dependem do referencial adotado. Isso aqui é falsíssimo, porque depende muito do referencial adotado, tá bom? Então, a letra B é a letra correta, tá? Lembre-se que na física mecânica que nós estudamos, tudo depende do referencial. Então, na física mecânica que nós estudamos no médio, o referencial é o ponto de partida para toda análise. Então, dependendo do referencial, os resultados obtidos, eles podem, né, ter um efeito diferente. Ou melhor, pode ter uma interpretação diferente. Vamos dar um exemplo. O mesmo exemplo do ônibus. Para quem está dentro do ônibus, se você olha duas pessoas dentro do ônibus se olhando, sentadas, paradinhas, para quem está, essas duas pessoas se encarando no ônibus, ambas estão paradas, né? Mas para quem está fora do ônibus e olha as pessoas dentro do ônibus, para elas, essas pessoas estão em movimento, tá bom? Isso se deve por causa do ponto de referência. Então, o ponto de referência, ela, de fato, diz respeito aí a essas mudanças, tá? Deixa eu ver se eu pego algum outro exemplo aqui, mais interessante. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, gente. Eu vou pegar aqui uns 2 exercícios para a gente encerrar a aula de hoje, tá? São todos exercícios teóricos, tá? São 3 exercícios aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Esses que eu estou mostrando agora estão lá no site. Deixa eu ver aqui o nome do site. O nome do site é Beduca, Buscador de Faculdades. Tá? É um blogzinho que tem alguns exercícios, tá? Nunca tinha ouvido falar, mas vamos lá. Bom, o primeiro exemplo aqui que a gente vai ver agora desse site é o seguinte, ó. Sob a ação de forças convenientes, um corpo executa um movimento qualquer. Apontar a proposição incorreta apontar a proposição incorreta em relação a isso aqui, ó. É necessária uma força resultante não nula. Primeiro, letra A, para pôr o corpo em movimento a partir do repouso. B, para deter o corpo quando em movimento. E letra C, para manter o corpo em movimento reto e uniforme. E letra D, para encurvar a trajetória, mesmo quando o movimento é uniforme. Então, qual que vocês acham que é a alternativa correta, pessoal? Alguém aí tem... Alguém aí se garante? Isso. Letra A, que é justamente o princípio da inércia que a gente está estudando, né? Então, é necessária uma força não nula, já que a força nula, o corpo permanece em repouso. Então, para que ele saia do repouso, tem que ter uma força resultante não nula, tá? De fato, Lucas aí, corretíssimo. Letra B, questão 2 aqui, ó. A respeito do conceito da inércia, pode-se dizer que, letra A inércia é uma força que mantém os objetos em repouso ou em movimento com velocidade constante. B, a inércia é uma força que leva todos os objetos ao repouso. Letra C, um objeto de grande massa tem mais inércia que um objeto de pequena massa.
E letra D, os objetos que se movem rapidamente têm mais inércia que os que se movem lentamente. Então, quem se habilita aí? Alguém chuta aí, ó, a alternativa? Vou chutar. Letra A, vou chutar. Eu Letra também A? acho que é A. Eu vou chutar entre a ou a D, ou a C, ou a B. Caraca, tá, fala então, logo assim tipo, todas. Todas, né? É uma dessas, né? De Qualquer fato, é uma opção. dessas, né? Mas vamos analisar a letra A, como foi dito, ó. A letra A diz que a inércia é uma força. Então, aqui está o erro, tá, gente? Inércia não é uma força, tá? Então, a inércia não é uma força, aqui está o erro. Letra B. Eu acho que é a D. Inércia é Então. uma força. Então, a B não é, porque a B também fala dessa questão de ter... da inércia ser uma força. É a Então, a alternativa C. correta, ó, é essa daqui, ó. Um É objeto de grande C. massa tem mais inércia do que o de pequena massa, tá? Aí, ó, viu? Távamos certo, é isso aí. Então, a letra C, ó, letra D, um A objeto Isabela que se acertou, move hein? rapidamente tem mais inércia do que os que se movem lentamente. Isso aqui é falso, porque se eu tenho um objeto com uma massa gigantesca, como a Terra, que viaja a 1.600 km por hora, ele possui uma inércia maior do que um foguete, por exemplo, que tem mais velocidade do que a Terra. Porque para o foguete sair da Terra, ele tem que estar mais rápido que a Terra para poder fugir dela, da gravidade. Então, só esse detalhe bem importante, tá? Então, letra C aí. E o último exemplo, esse aqui, vai ter um desenhozinho, ó. A imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento com velocidade constante e em seguida choca-se com um obstáculo e cai de cara no chão. A letra A. Aí a questão diz assim, ó, a queda do garoto justifica-se ao fato de que, letra A, princípio da inércia, B, ação de uma força externa, C, ação e reação, letra D, a força de atrito exercida pelo obstáculo. Qual que vocês acham que é correta? Alguém chuta aí? D. Ação e reação. Ação e reação? Alguém Eu tô em mais? dúvida entre a C e a D. C e a Eu D, né? também tava em dúvida sobre isso. A C. Tá bom. Acho que é Então, D. qual que é o tema da nossa aula? Inércia. Inércia. Então, se o tema da aula é inércia, então, né, já fica uma Aí, ó, dica aí viu? para Falei, vocês, mano. tá? Então, aqui, essa questão aqui, mas assim, só explicando para vocês, tá? O princípio da ação e reação diz que para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido oposto. Observa que, nesse caso, o menino cai aqui, ó, porque a ação e reação é no skate, tá? Skate e pedra aqui, e obstáculo. Isso aqui ele está caindo pelo princípio da inércia, porque como ele está em movimento, então o corpo tende a permanecer em movimento. Então ele cai justamente por isso. Ele cai em outra direção porque quando o skate se choca aqui, forma um ângulo, né? E esse ângulo é justamente um ângulo de rotação que faz com que ele caia de cara no chão. Esse é outro efeito, tá? A gente vai estudar mais para frente, a gente vai ver o choque entre corpos e o impulso, tá? Mas a gente vai estudar no quarto bimestre, se eu não me engano, tá bom? Bom, pessoal, então essa é a aula de hoje. As atividades da aula de hoje estão lá no Maestro, vocês podem entrar e acessar. Tirem um tempinho, vão ao banheiro, bebam água. Não saiam agora, que ainda vou fazer chamada, tá? E façam isso e depois vão lá e façam atividade, tá bom? Não saiam ainda, eu vou encerrar aqui a gravação.